Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre as estruturas condicionais e as estruturas de repetição. O que é que acontece? Quando a gente está fazendo um programa, até então o que a gente viu foi executar comandos em série. Por exemplo, leia um determinado valor, nome. Depois escreva esse mesmo valor na tela, nome. E por aí vai, ou seja, fazer instruções na sequência. Só que para eu desenvolver os meus programas, eu ainda preciso de duas estruturas. Uma estrutura que permita eu seguir caminhos diferentes. Então, isso é uma estrutura de decisão ou uma estrutura condicional. Por que condicional? Porque vai ter uma condição, a depender se essa condição foi aceita ou não, eu vou executar um grupo de comandos. Se essa condição não foi aceita, eu vou executar um outro grupo de comandos. Então, se a gente estivesse fazendo tipo um fluxograma aqui, eu chego em uma determinada pergunta e vou seguir um caminho, se for verdadeiro, por exemplo, e se essa condição for falsa, eu vou seguir um outro caminho. Então, isso é a nossa estrutura condicional. Essa, de fato, é uma estrutura extremamente necessária para a gente escrever os nossos programas. Existe uma outra estrutura que, para programas mais simples, a gente poderia substituir ela por repetir um comando várias vezes. Mas é mais intuitivo, mais fácil e menos trabalhoso você utilizar também uma estrutura de repetição. Ao invés, por exemplo, imagine que aqui eu quisesse ler o nome da tela e escrever esse nome. Só que eu queria fazer isso 10 vezes, ou seja, ficar lendo o nome e mostrando na tela. O que eu ia fazer? Copiar, leia e escreva 10 vezes. Meu programa está pronto. Agora imagine que fossem 100, 1000, né? Seria muito trabalhoso fazer isso. Às vezes eu também não sei o tamanho exato previamente de quantas vezes vou ter que repetir aquilo. Aí que surge a necessidade de uma estrutura de repetição. Então, nessa aula que a gente vai ver aqui hoje, é justamente esses dois tipos de estrutura. Uma estrutura que me permite fazer essa seleção, que são as estruturas condicionais, e uma estrutura que me permite, né, eu fazer os meus loops. Beleza, então vamos começar pela estrutura condicional. No pseudocódigo é bastante simples. Então eu vou ter a seguinte estrutura: se, né, uma determinada condição, vou chamar só de conde, mas uma determinada condição for atendida, então. Né? Essa é a estrutura, na verdade. Deixa eu colocar aqui de uma outra cor. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui de uma outra cor. Aqui, ó, para marcar somente aqui, ó. Se, então, né? Se essa condição for verdadeira, então eu vou fazer alguma coisa aqui. Eu vou ter um conjunto de comandos. Eu vou colocar aqui um quadrinho aqui, ó. Então, se isso for verdadeiro, eu executo esse conjunto de comandos. E se não for verdadeira, eu vou executar um outro conjunto de comandos. E para marcar isso, tem uma outra palavra-chave que a gente usa, que é o se não. Né? Se não for verdadeiro, então eu vou executar um outro grupo de comandos aqui. Vou colocar um bloco azul. Né? Então essa é a estrutura, tá? Pode aparecer no seu pseudocódigo, né, também a palavrinha FINSI. FINSI. Simplesmente para dizer que esse bloco aqui, né, do se, ele acabou, né? Está fechado esse bloco aqui. Então a estrutura é: se uma determinada condição, então faça isso. Se não, faça aquilo outro. Então, nessa condição, eu vou ter algum teste. Por exemplo, ver se um número é maior que outro, ver se um número é igual a outro. Então, é esse o teste. Se o teste for verdadeiro, executa um grupo de comandos. Se for falso, executa o outro. Simplesmente assim, não tem segredo nenhum. Então, vamos ver aqui um exemplo de um código para verificar se um número é positivo, maior do que zero. Então, a primeira coisa que tem nesse comando aqui, nesse código, é ler o número. Então, eu li o número da tela, né? Alguém digitou alguma coisa, eu li esse número. Aí eu entrei no se aqui, ó. Aí o que ele pergunta? Se número for maior do que zero, então a gente tem que fazer algumas hipóteses. Vamos supor que o número que foi digitado foi o número 10. Então significa que depois do leia, se a gente atribuir aqui número a uma região da memória, lá dentro da caixinha de número tem o valor 10. Beleza. Aí eu vou perguntar, número é maior do que 10? É, professor, 10 é maior do que 0. Então, isso é verdadeiro.
Se for verdadeiro, o que está aqui no bloco do então vai ser executado. Nesse caso aqui só tem um comando. Que comando é esse? Escreva número positivo. Ora, se o número é maior do que 0, ele é positivo. Por isso que ele está escrevendo essa mensagem número positivo. Professor, poderia ter mais comandos além desse escreva? Poderia ter vários comandos aí. Então, se a condição foi aceita, tudo que eu escrever aqui embaixo, né, todos os códigos vão ser executados. Agora, imagine que o número fosse menos 3. Então, quando eu fizesse esse teste aqui, ó, menos 3 é maior que 0? Não, é falso. Então, esse então, né, não vai ser executado. Esse comando aqui não seria executado. Ele vai para o senão. Né? Agora, note que nesse exemplo, dentro do senão, colocamos uma nova condição de teste. Qual a nova condição de teste? Eu vou ver se o número é menor do que 0. Ora, no nosso exemplo, o número é menos 3. Então, como ela é menor do que 0, ele vai executar esse comando aqui. Poderia também ter outros comandos aqui embaixo. Então, o que ele vai executar é que o número é negativo. De fato, o número é negativo. Agora, se o número não fosse negativo, eu teria esse outro senão aqui, escrevendo que o número é igual a 0. Vamos fazer esse teste? Vamos imaginar que o número é 0. Bora voltar agora para o início da execução. Vou limpar aqui, né, a tela. Vamos imaginar que o número, leia número, e esse número aqui, que foi lido, tem o valor 0. Presta atenção. Primeiro teste, o número é maior do que 0? Não, ele é 0, ele não é maior do que 0. Então, isso aqui não vai ser executado. Eu venho para o senão. Ora, mas no senão eu tenho um novo se aqui, eu tenho que fazer um novo teste. E ele pergunta, esse número é menor do que 0? É negativo? Também não, ele é 0. Então, esse se não foi executado. Eu venho para o senão desse se. E aqui eu tenho, ó, escreva o que? O número é igual a 0, tá? Para esse se não que está aqui, eu poderia colocar até um fim se também, né? Eu poderia também colocar um fim se para ele, dizendo que aquele se, então, está dentro desse outro se não. Mas esse exemplo, inclusive, ele é um pouquinho mais complicado, porque eu tive um se dentro do outro, né? Dentro do se, um dos comandos é um outro se, tá? Mas é bem simples a estrutura. Se você perceber somente isso aí, se for verdadeiro, executa o bloco de comando. Se não, vou executar o outro bloco de comando que não está abaixo da condição. Beleza. Agora, pessoal, a gente vai falar sobre as estruturas de laço. Então, eu disse para vocês que eu preciso de estruturas de repetição. Eu precisaria só de uma estrutura de repetição. A gente vai ver mais de uma. E uma estrutura de repetição pode simular a outra, poderia se substituir a outra. Mas por questões de conveniência, de escrita, geralmente as linguagens apresentam mais de uma forma de você fazer esse loop. E a gente vai ver as 3 formas que a gente pode fazer esse loop. O primeiro pseudocódigo é esse aqui, ó. Ele vai ser do tipo enquanto, vou botar aqui curtinho, vou escrever, né? Enquanto uma determinada condição, de novo, né? Faça, né? Similar ao se então. Oh, faça. Vou pegar a borracha aqui. Né? Faça. Beleza. Então, o que é que vai acontecer aqui? De novo, eu tenho uma condição. E quais são as palavras-chave? O enquanto e o faça. Aqui é a condição que vai ser testada. E o que é que eu tenho mais? Eu tenho uma palavra-chave para marcar o final desse loop. Fim enquanto. Na minha prova, pode aparecer simplesmente fim, enc? Pode. Pode ter algumas variações. Lembra que o pseudocódigo não é algo rígido, né? Mas a ideia é sempre a mesma. Então, aqui eu tenho um loop. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai ficar executando. Então, ele chega no final, volta. Aí pergunta, a condição continua verdadeira? Sim. Então, ele executa esses comandos. Volta. A condição continua verdadeira? Volta. Então, enquanto a condição for verdadeira, eu vou ficar executando os comandos que tem ali. Por isso que ele é chamado aí de enquanto, tá? Então, vamos pegar o exemplo aqui. Aqui, no exemplo, a gente chamou uma variável de contador e atribuiu a ela o número 1, né? Então, contador, e o valor aqui 1, tá? Beleza.
Então, preste atenção. Essa variável contador, ela é muito comum, tá? Então, quando eu tenho um laço de repetição, veja que eu tenho que ter alguma coisa dentro desse laço que muda para aquela condição deixar de ser verdadeira. Porque se não tiver nada dentro do código que faça a condição em algum momento se tornar falsa, esse loop ia ficar rodando infinito. Então, eu tenho que ter alguma coisa que muda ali dentro, né? Que em algum momento a condição será alterada. Normalmente, a gente usa o que a gente chama de contador. Por que é um contador? Porque essa variável ela vai sendo somada um determinado valor em cada iteração desse meu loop. Eu pode ir somando de 1 em 1, de 2 em 2, mas veja que ela está modificando. Em algum momento, esse contador ele não levará aquela condição a não ser mais verdadeira. E aí o loop acaba, tá? Então vamos ver esse exemplo aqui. Primeira coisa, a gente tinha um contador em 1, tá? Presta atenção agora. Quando a gente está trabalhando com loop, é bom que a gente acompanhe o que está acontecendo com as variáveis, tá? Então, isso a gente chama inclusive de teste de mesa. Mas o importante é que você acompanhe o que está acontecendo nas variáveis, porque ao final, provavelmente a questão vai querer saber o que foi que apareceu na tela ou qual o valor final de uma determinada variável, tá? Então aqui a gente começa com um contador igual a 1, que veio desse comando, e aí eu pergunto, ó, enquanto o contador for menor ou igual a 5, faça. O contador é menor ou igual a 5? Sim, ele é 1. Então eu vou executar o que? O que tiver aqui dentro. Tem dois comandos. O primeiro comando manda escrever o valor da variável contador. Ora, o valor da variável contador é 1. Então, o que é que vai aparecer na tela? O número 1. Então, vou reservar isso aqui para dizer o que aparece na tela. Então, escrevi o 1. Depois, eu pego em contador e coloco o que tem em contador e somo 1. O que é que eu tenho em contador? Nesse momento, meu contador tem um valor 1. Então, eu vou fazer 1 mais 1, 2. Então, o contador agora, pessoal, ele passou a ter o valor 2. Então, na minha memória agora, eu tenho o valor 2. E veja que eu vou ficar, no loop vai ficar sempre acrescentando de 1 aqui. O incremento precisa ser sempre 1? Não, poderia incrementar de 2 em 2, por exemplo, essa variável aqui. Mas aqui a gente está incrementando de 1 em 1. Então, eu volto para o início. Pergunta aqui, 2, que agora é o valor do contador, é menor ou igual a 5? É. O que é que eu imprimo? Imprimo o valor do contador. Então, ele vai imprimir o valor 2. E agora, o que é que eu vou fazer? Você já pegou o bizu aí, provavelmente. 2 mais 1, 3. Então, o que é que eu tenho agora no meu contador? O valor 3. Aí eu pergunto, 3 é menor ou igual a 5? É verdadeiro. Escreva o valor de contador. O valor de contador, olha aqui para a minha caixinha, é 3. Agora eu vou atualizar o contador. 3 mais 1, 4. Então, esse cara aqui passa a valer 4. Aí eu pergunto, 4 é menor ou igual a 5? Não, é menor. Perdão, é menor ou igual a 5? Sim, verdadeiro. Então, eu entro. Vou escrever o que aqui? Vou escrever o 4. Aí eu vou acrescentar, o 4 vira 5. Aí eu pergunto, 5 é menor que 5? Não, mas é menor ou igual? É menor ou igual? Sim, verdadeiro, né? Porque ele é 5, 5 é igual a 5. O que é que eu vou escrever? O valor de contador, 5. E o contador passa a ser quanto agora? 6. Aí ele volta, presta atenção agora. 6 é menor ou igual a 5? Não, falso. Né? E aqui está o valor 6 no meu contador. Né? 6 é menor ou igual a 5? Não, falso, falso. Então eu vou escrever o valor do contador? Não. Né? Então eu não vou entrar aqui mais no loop. Eu não vou executar nenhum desses comandos porque a condição é falsa, porque 6 não é menor ou igual a 5. Acabou o programa. Então, o que é que aparece na tela? Aparece o valor 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, se a questão perguntasse, após o loop, qual o valor que ficou na memória para a variável contador? Ora, o que ficou na memória foi o valor 6, percebe? Mas ela não vai mostrada na tela porque eu não entro no loop que está me imprimindo o valor da variável contador, tá? Então, esse é um tipo de loop. Enquanto uma determinada condição verdadeira, eu faço tudo que está ali embaixo, tudo que está ali dentro. Beleza. Agora eu falei para vocês que eu posso usar outros tipos de estruturas de repetição.
O mesmo problema que eu resolvo com enquanto, eu posso resolver com outra estrutura. Eu só precisaria de uma, mas é comum as linguagens oferecerem outras estruturas de repetição. Essa estrutura de repetição é a estrutura de repetição do para. Como é que ela funciona? Eu já tenho uma faixa que eu vou variar uma determinada variável, né? Então, antes eu tinha um contador e ia incrementando, né? Aqui eu já vou dizer quem é esse contador e ele já vai fazer esse incremento para mim. Eu não preciso explicitamente fazer esse incremento. A estrutura do para, né? A estrutura do para já faz esse incremento. E qual é a estrutura padrão do para? É que ele faça esse incremento de 1 em 1. Então, essa variável de controle no meu loop para vai aumentando de 1 em 1. Professor, eu posso alterar esse incremento? Pode. Como? Algumas linguagens permitem você definir o passo. Então, a gente também aceitaria aqui, no pseudocódigo, algo como para o valor, como está aqui, de ir até um outro determinado valor, passo 2, ou seja, de 2 em 2. Poderia ser possível ter uma estrutura assim também, tá? Na nossa sintaxe geral, é isso aqui, ó. Para i, né, uma determinada variável i, de início até fim, ou seja, de um determinado valor inicial até um determinado valor final, faça. E aqui estariam os nossos comandos. Então, vamos executar esse cara aqui, ó. O que ele está dizendo? Ó, para i, de 1 até 5. Então, eu sei que minha variável vai variar, minha variável i, né? Ela vai variar de 1 até 5. Então, ela vai ter o valor 1, 2, 3, 4, 5. Eu já sei disso aqui pela própria estrutura do para. Ó. O i vai de 1 até 5. E para isso, faça. O que é que eu vou fazer? Eu vou executar esses comandos. Então, na primeira interação, o valor de i é igual a 1. Né? Aí, o que é que eu faço? Escrevo o valor de i nesse código. Então, na tela vai aparecer o número 1. Acabou? Não. Eu volto para o loop de novo. Só que aqui eu não incremento igual o outro, né? Faço aquele contador. A própria estrutura do para vai mudar o i para 2. Ah, o i mudou para 2. O que é que eu vou fazer? Executar esse comando que escreve o valor de i. Então, escreve o valor 2 na tela. Volta de novo, agora o i é 3. Ele escreve o 3. Volta de novo, agora o i é 4. Ele escreve o 4. Volta de novo, o i é 5. Ele escreve o 5. Então, essa estrutura, ela me permite definir já o início e o fim da minha estrutura. O início e o fim da minha estrutura. Veja que naquele programa anterior, a gente acabou escrevendo os valores de 1 a 5. Aqui também a gente escreveu os valores de 1 a 5. Então, os códigos são equivalentes, tá? Como eu disse para vocês, eu posso resolver um problema usando para, usando um enquanto, tá? Existe uma terceira forma que é chamado de repita até. Qual é a diferença dessa estrutura? A grande diferença é que a condição ela muda para o final. Então, eu coloco o seguinte, repita os comandos que eu quero que execute até uma determinada condição não ser mais verdadeira. Né? Quando ela não for mais verdadeira, para. O que muda, principalmente, que você tem que ter cuidado? Que quando eu tenho lá o enquanto, se a condição no início, que a gente coloca aqui no enquanto, ó, se essa condição for falsa logo no início, nada será executado, porque a condição foi logo no início falsa. Já no repita, como a condição só vem ao final, eu garanto que pelo menos uma vez todos os comandos serão executados que estão dentro do repita, porque o teste só vem no final. Então, garantidamente, eu sei que pelo menos uma vez aqueles comandos vão ser executados. Inclusive, essa é a diferença básica entre essas duas estruturas. Então, nesse código aqui, ó, repita, né? O que é que eu quero que repita? Esses dois comandos. Até o que o número for maior do que 0. Imagine que o número, né, fosse 2. O que é que vai acontecer? Ele vai começar o repita, escreve, digite um número positivo. Aí ele digitou aqui o número. Ele leu o número aqui 2, né? Até esse número aqui ser maior do que 0. Ora, se eu escrevi 2 e o número é maior do que 0, acabou o loop. Agora, se eu escrever números menores do que 0, esse comando vai ficar se repetindo até eu inserir finalmente um número, né, que não é positivo.
Então, repita, enquanto eu inserir números positivos, eu fico no loop. Se eu inserir um número negativo, ele sai do loop, tá? Mas, garantidamente, ele vai executar pelo menos uma vez, tá? Ele vai executar pelo menos uma vez. Por quê? Porque o teste fica ao final. Vamos ver alguns exemplos um pouco mais sofisticados aqui, usando o conceito agora de vetor. Então, a gente sabe que um vetor é uma variável que tem vários elementos dentro dela. Eu tenho um nome para o vetor e um índice para acessar esses elementos. Então, nesse exemplo aqui, a gente criou um vetor, que se chama vetor, e ele tem tamanho 5. E a gente também criou um inteiro i, tá? Então, inicialmente na memória, vamos fazer assim, ó. Eu tenho um vetor, né? E esse vetor aqui tem 5 posições. Vamos colocar aqui 5 caixinhas para eles, tá? Para ele. Então, essa é a posição 0, a posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, ele tem 5 posições. E eu tenho a minha variável i, que tem uma caixinha para ela. Então, foi isso que aconteceu aqui, ó. Criei o vetor, criei o inteiro. Aqui, pessoal, toda vez que você vê no código, ainda não tinha comentado isso, // significa comentário. Então, isso não seria lido pelo programa, não é comando, é algo que você quer comentar. Existem diferentes formas de fazer comentário. Essa é uma opção, né? Usar essa // aí para indicar um comentário. Então, eu começo aqui no meu para, né? O comentário já me dá uma dica, que ele vai fazer leitura de números. Então, para i de 0 até 4. Então, o que é que eu sei aqui? No para, eu não vou precisar fazer o contador, o próprio para faz, né? E ele vai fazer isso de 0 até 4. Faça o quê? Escreva, digite o valor da posição, né? E imprima aqui o valor de i, 2 pontos, leia vetor i. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou pedindo para que o usuário vá digitando os valores e eu vá carregando no vetor, tá? Vamos entender isso aqui passo a passo. Então, veja só, no início aqui, o para vai colocar o i com o quanto? 0, que é o valor inicial. Então, inicialmente, o i está com o valor 0. Presta atenção, estamos começando o nosso loop aqui, ó. O i é 0. Então, faça esse primeiro comando aqui, ó, escreva. O que ele vai escrever na tela? Ele vai escrever na tela isso aqui, ó. Digite o valor da posição. Então, vai aparecer na tela assim, ó. Digite o valor da posição. A posição. O que mais que ele colocou na tela? Deu um espaço, né? E aqui ele botou o izinho, tá? Só que o i aqui não é texto. Se ele fosse texto, estava entre aspas. Então, ele é a variável. Quanto é que vale o i? Aí eu olho aqui para o i. Ah, o i vale 0. Então, eu vou escrever aqui 0. Depois, 2 pontos. Então, qual a mensagem que vai aparecer na tela? Digite o valor da posição 0. Né? Da posição 0. Aí, vamos supor que o usuário foi lá e escreveu o número 25. Né? Quando ele escreveu o número 25, o que é que o comando leia fez? O comando leia carregou isso no vetor i. No vetor i. Só que o i é quanto? 0. Então, vou pegar aqui, ó, vetor 0. Onde é essa posição 0? A posição 0 é nessa primeira caixinha. Então, esse número que foi digitado, ele vai ficar armazenado aqui na posição 0. O 25 está ali no vetor 0, na posição 0 do vetor. Acabou? Não, volta o loop. Volta o loop. Quando eu volto para o início do loop, o próprio para vai alterar o valor da variável i e trocar por um i incrementado. Eu vou somar de 1. Então, aqui, pessoal, ao invés de ter 0, vamos pegar aqui a borrachinha. Qual é o novo valor? E eu peguei foi o texto aqui do PowerPoint. Então, não vou conseguir apagar. Para não ter risco, vou usar a preta aqui agora. O 1 aqui, tá? Então, eu mudei para o valor 1. Beleza, né? Mudei para o valor 1. Então, agora o que é que vai aparecer na tela? De novo, a frase digite o valor da posição. Digite o valor da posição. Só que qual é o valor de i? O valor de i não vai ser mais 0. Vai ser 1. Então, vai aparecer a mensagem digite o valor da posição 1. Vamos supor que o cara agora digitou o valor 12. Ora, eu vou dar um leia vetor i. Então, na verdade, eu estou dando um leia no vetor
1, porque o i vale 1. Então, o que é que vai estar na posição 1 agora? O número 12, tá? E assim sucessivamente. Eu vou alterar esse i aqui para 2. Ele vai pedir para o usuário colocar o valor que vai para a posição 2. Vamos supor que foi o valor agora 3. Né? Então, no vetor, né, na posição 2, o que é que vai ter lá? O número 3. Aí vamos dizer que isso aqui foi rodando, né? Vamos dizer que colocou aqui o valor 7, colocou o valor 9. Então, quando eu chegar no i igual a 4, né, na posição 4, eu teria lido o valor 9 nesse exemplo e carregado aqui. Aí acabou essa parte da leitura, acabou o fim para. Só que agora, nesse código, eu usei um outro loop para escrever o que tem dentro do meu vetor. Então, o primeiro foi um loop de escrita, para eu pegar e ir carregando no meu vetor. No nosso exemplo, eu supor que foram carregados esses valores. Agora, ele vai escrever os elementos, né? Só que agora eu vou partir dos valores que já estão na minha memória. Então, presta atenção. Como é que ele vai começar aqui? Ó? Para ir de 0 até 4. Então, qual é o primeiro valor? Qual é o primeiro valor que está na minha variável i? Né? Vou puxar essa caixinha aqui, mas é a mesma. Né? Eu começo com o valor 0. O i é igual a 0. Beleza, esquece isso aqui, né, pessoal? Agora a gente está rodando o código de baixo. Então, vou botar até aqui. Ó. Então, o i lá está com 0. O que é que ele vai fazer? Escreva o quê? Esse texto aqui, ó, valor na posição, né? Aqui é a variável, não está entre aspas, então é o valor da variável. Qual é o valor da variável agora? 0. Pessoal, qual o valor na posição 0? Para eu pegar o valor na posição 0, seria quem? Seria vetor, né? Entre colchetes 0. Veja o que está aqui justamente no código, é vetor posição i. Só que o i vale 0. Então, o que ele está imprimindo aqui é o vetor na posição 0. Qual o valor do vetor na posição 0? 25. Então, o que é que eu fiz nessa primeira interação? Disse que o valor na posição 0 é 25. Quando eu rodar de novo, agora o i vai passar a ser 1. Beleza. Se o i passou a ser 1, eu vou escrever valor na posição, mesma coisa, ó, valor na posição 1, e eu vou pegar o vetor, e aqui no lugar do i, eu vou colocar o valor 1. Quem é o valor no vetor 1 agora? Ora, é o 12. Então, eu vou imprimir que na posição 1 tem o número 12. E assim sucessivamente, né? Ele vai até o 4. Quando chegar no 4, eu vou fazer o quê? Valor na posição i, que é 4, não é? Eu vou procurar o vetor 4, com a posição 9. Então, foi o processo inverso. Primeiro eu li e depois vou escrever na tela aqui os valores em ordem do meu vetor. Tá? Então, esse exemplo ilustra a gente usando um loop, o compara, para ler valores, e um outro loop para imprimir esses mesmos valores que foram lidos na memória, né, desse meu vetor. Tá? Beleza, vamos pegar um exemplo aqui, né, que vai ser mais sofisticado ainda, tá? Então, eu quero agora somar os valores de um vetor, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Nesse código, eu preciso ler, mas não só isso. Eu vou somar os valores que estão naquele vetor lá. Então, primeira coisa que eu fiz, declarei uma variável vetor, né, com 5 posições. Vou colocar aqui as caixinhas. 2, 3, 4, 5. Aqui a posição 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. Então, esses índices me permitem acessar o conteúdo do vetor. Depois eu tenho uma variável i, colocar uma caixinha para ela, ele atribuiu 0. Então, aqui eu tenho uma seta, não fica vazio. Logo, quando ele foi criado, foi atribuído 0. E na soma, eu também tenho uma outra variável aqui chamada soma, que inicialmente eu coloquei 0. Então, essa execução é isso aqui. Então, criei a variável vetor, criei a variável inteiro, criei a variável soma. Agora aqui, o comentário está dizendo que vai fazer a leitura dos elementos. No outro, a gente fez uma leitura usando o para. Né? Aqui a gente está fazendo a leitura usando o enquanto. Então, eu vou começar assim. Ó. Enquanto essa condição for verdadeira, vou escrever aqui a condição. A condição é i menor do que 5. Vou colocar aqui, ó, conde, é a minha condição, i ser menor do que 5. Beleza. Qual é o valor de i? É 0. 0 é menor do que 5? Sim, verdadeiro.
Se é verdadeiro, pessoal, eu entro no loop e executo tudo. Se for verdadeiro, eu entro no loop e executo tudo. Primeira coisa que ele vai fazer é esse comando escreva. Então, eu vou escrever alguma coisa na tela. Digite o valor da posição. Então, vai aparecer na tela assim, ó, digite o valor da posição. Vou colocar só pós, né? E o que é que tem logo depois? Essa variável i. Quanto é que vale i? 0. Então, da posição, 0. 2 pontos. É isso que vai aparecer na tela. Digite o valor da posição 0. Após isso, eu vou ler esse valor que foi digitado e carregar na posição vetor i. Então, vamos supor uma entrada aqui, que a pessoa digitou o valor 1, depois o valor 3, depois o valor 4, depois o valor 0, depois o valor 0, para facilitar minhas contas, depois o valor 2. Né? Vamos dizer que a entrada foi essa aqui. Tem até número demais aqui. Mas vamos supor que essa fosse a sequência, se possível, que ele entrar. Então, a primeira coisa que a pessoa digitou, nesse nosso exemplo, ele digitou 1. Ora, quando ele digitou 1, eu vou ler e botar isso aonde? No vetor i. Qual é o valor de i nesse momento? É 0. Então, é na posição 0. Então, na posição 0 foi o valor 1. Beleza. Então, executei isso. Agora, na variável soma, presta atenção, o que é que eu faço? Eu pego o que já está em soma, né, que é 0, e somo com o vetor i, né, que é o vetor 0, que foi o que eu acabei de ler. O valor que está na posição 0, que é quanto nesse caso? É 1, né? Então, aqui ficou 0 mais 1, né? Soma era 0, vetor 0 é 1. 0 mais 1 é 1. Então, quanto é que eu vou ter em soma agora? Eu vou ter em soma o valor 1. Depois disso aqui, eu pego o i e incremento. Note que, como não é o para, eu preciso ter uma variável que é o nosso contador. Algo que vai mudar para aquela minha condição em algum momento ser falsa. Então, o nosso contador é o i aqui. O i, eu peguei o próprio i e somei 1. Então, se o i antes eu tinha o valor 0, agora ele tem o valor 1. Pronto. Acabou, pessoal, o nosso loop. O que é que vai acontecer? Eu vou repetir tudo de novo, né, desse meu enquanto, se a condição for verdadeira, mas é a mesma lógica ainda, tá? Mas vamos fazer a próxima interação. O que é que vai acontecer? Primeira coisa é o teste. Eu preciso saber se o i continua menor do que 5. Ora, o i é 1. 1 é menor do que 5? Beleza, professor, 1 é menor do que 5. Se é verdadeiro, esse comando executará de novo. Então, o que é que vai aparecer? Digite o valor da posição i. Qual é o valor i? 1. Né? Depois de 2 pontos. Então, a única coisa que mudou em relação ao que foi impresso da outra vez na tela é que ao invés de ser a posição 0, é a posição 1, né? Porque o i está mudando. Beleza, agora eu vou ler o que a pessoa digitar na tela e carregar no vetor i. Nesse caso, no vetor 1, né? Na posição 1, porque o i é 1. Vamos supor, a gente está supondo que a pessoa digitaria 3 agora, né? Então, esse 3 vai ser armazenado aqui, ó, na posição 1 do meu vetor. Então, eu executaria esse lay aqui. Agora, a gente vai para o soma. No soma, o que é que eu vou colocar no soma? Eu vou colocar o que já tem no soma, né? O que já tem no soma, acrescido do vetor 1, porque o i é 1. Ora, o vetor na posição 1 é 3. O soma tinha 1. 3 mais 1, 4. Então, veja que esse algoritmo, o que é que ele está fazendo? Ele está somando todos os valores que estão entrando. Estou somando todos os valores do vetor no final. Então, eu vou pegar e fazer o quê? Vetor i1, que é 3, com o que tinha em soma, que é 1, 3 e 1, 4. Então, em soma, agora eu tenho o valor 4. E essa última linha eu incremento o valor de i. Então, o i vai passar a ser 2, né? 1 mais 1, 2. Tá? Agora eu vou convidar você a fazer o seguinte. Eu vou fazer mais uma interação, mas agora você pausa o vídeo e tenta resolver, né, dizer o que é que vai acontecer nessa próxima interação. Aí depois você volta aqui para ver se você fez igual a mim, tá? Beleza. Então, vamos lá, pessoal. Agora o i é igual a 2. Primeira coisa que eu tenho que fazer é o teste. Voltei para o início do loop. 2 é menor ou igual a 5? Sim, continua sendo verdadeira a minha condição. Aí o que eu faço? Digite o valor da posição.
vai aparecer uma mensagem assim, digite o valor da posição. Só que quanto é o valor de i? I agora está valendo 2. Então, vou colocar aqui, ó, 2. E agora, eu vou ler e carregar esse valor no vetor 2. Vamos supor que ele digitou 4. Então, aqui no vetor 2, eu tenho o valor 4. Na minha soma, eu já tinha o número 4. 4 mais 4, 8. Então, minha soma foi atualizada para 8. E agora eu atualizo o i. O i passou a ser 3. O que é que vai acontecer no próximo loop? Teste. 3 é menor que 5? É verdadeiro. Digite o que está na posição 3. Vamos supor que o cara digitou 0 agora, né? Ele digitou 0. Isso vai para a posição 3, né? Beleza. Agora eu vou pegar o que está na soma e somar com esse último valor da posição 3. A soma era 8, somou com 0, continua sendo 8. Incremento i. O i era 3, passou a ser 4. Próximo teste. 4 é menor do que 5? Sim, verdadeiro. Digite a posição do vetor na posição 4. Né? Aí eu vou ler o que a pessoa digitar do teclado. Estou assumindo que ela vai digitar o 0. Né? E vou carregar nessa posição 4. Carreguei na posição 4. Quanto é que tinha no soma? 8. Vou somar com o que tem na posição 4, que continua sendo 0, continua sendo 8. Então, na minha soma é 8. E o i, que era 4, passa a ser 5. Aí eu volto aqui para o teste. Presta atenção. 5 é menor do que 5? Não. Falso. 5 é igual a 5. Então, agora eu saio do enquanto. Eu não vou mais, né, executar nada lá. E por último vem essa última mensagem, ó. A soma dos valores, então vai aparecer assim, ó, soma dos valores, né, é o que vai aparecer na tela, soma dos valores é igual ao que está na variável soma. O que é que está na variável soma? O valor 8. O valor 8, tá? Então, demos um exemplo aí bem completo. Na hora da prova, você tem que pegar essa agilidade. Veja que os próximos loops eu já fiz mais rápido. Você pode até inferir o que o programa faz, se você perceber, por exemplo, o que ele vai fazer aqui, na verdade, é somar os valores do vetor. Então, você soma os valores e já dá ali a resposta. Ou vai executando passo a passo, até loop a loop, né? Interação a interação, até você sacar isso, né? Entender o que é que você tem que fazer, ou faz rápido, né? Para você chegar na resposta aí da questão. Beleza? Aqui, pessoal, é um problema similar, né? Só que agora utilizando aqui o repita. A gente está abusando o enquanto. Então, veja que é bastante parecido. Né? Aqui, o que é que eu tenho? Um vetor com 5 posições de novo. 4, 5. E ele se chama vetor. Né? Eu tenho aqui a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Faltou uma posição aqui. Beleza. Repita. Significa que necessariamente, pelo menos uma vez, vai executar. Aí eu digo, ó, digite o número positivo para a posição i. E ele começou o i com 0 ali também. Então, ele atribuiu ao i o valor 0. Então, o que é que vai ter ali? Ó? Digite um número positivo para a posição i. No caso, é a posição 0. Vamos supor que ele digitasse logo no início um número negativo. Por exemplo, menos 3. Tá? Quando eu digitar aqui menos 3, eu vou ler esse valor. Então, na variável aqui, valor, o que é que eu tenho? Ora, eu tenho o valor menos 3. Eu tenho o valor menos 3. Aí veio um teste aqui de condição. Se valor for maior do que 0, quanto é valor? O valor é menos 3. Menos 3 é maior do que 0? Não, falso, falso. Se ele é falso, pessoal, isso aqui não vai ser executado. Os comandos do se só são executados se aquela condição ali fosse verdadeira. Então, o que ele vai fazer? Ele vai jogar isso aqui na tela. Ó. Escreva valor inválido, digite novamente. Por quê? Eu pedi para ele digitar um número positivo e ele não digitou um número positivo, ele digitou um número negativo. Então, se em algum momento um número negativo for digitado errado, ele vai mostrar essa mensagem. E note que ele não sai do loop, ele volta de novo. Por quê? Porque a condição é até que o i seja igual a 5. E nesse caso, o i estava em 0 e ele não foi alterado. Porque nesse senão,
Não acontece nada para alterar. Então, enquanto ele digitar números negativos, o i não será incrementado. O i só é incrementado se entrar nesse se aqui. Então, vamos supor que agora a gente voltou para o início do loop. O que é que ele vai dizer? Digite o número positivo na posição i. Que posição i é essa? A 0. Por quê? Porque o i não foi alterado, continua sendo 0. Se eu botasse um outro número negativo, de novo ia acontecer a mesma coisa. Ia ler o valor, o se não seria verdadeiro e ele escreveria essa mensagem aí dizendo que o número é inválido. Então vamos supor agora que a pessoa escreveu o número 2. Veja, se ela escreveu o número 2, em valor, agora eu tenho o número 2. Agora eu vou fazer o teste. 2 é maior do que 0? Sim, verdadeiro. Se o 2 é maior do que 0, eu vou executar esses dois comandos. O primeiro comando é o seguinte, ó, é valor i. Quanto é que vale meu i? 0, valor i. Coloque o que tem na variável, perdão, vetor, né? Que é a variável vetor. Vetor i, que é 0. Coloque o quê? O valor que foi lido. Então, na posição 0, eu vou colocar o valor que foi lido, que é 2. Beleza. Além disso, o que é que eu faço? Eu incremento o i. O i era 0, passou a ser 1. O i era 0, passou a ser 1. Esse se não será executado, porque o se foi executado. Aí eu faço o teste está no final. O i é igual a 5? Até o i foi igual a 5. O i é igual a 5? Não. O i é igual a 1. Então, eu volto de novo para o início do repita. Pause o vídeo e imagine como seria essa próxima interação, tá? Agora, vamos lá. O que é que você tem que fazer aqui? Vou executar essa linha. Digite o número positivo. Vamos lá. Digite um número para a posição, né? I. Qual é a posição I agora? O I é 1. Então, primeiro eu tinha lido para a posição 0. Agora eu vou ler para a posição 1. Eu posso colocar aqui um número negativo, vai acontecer aquilo que a gente já viu, mas vamos supor que ele botou um número positivo, botou o número 10. O que é que acontece aqui? Eu vou rodar agora esse comando aqui, ó, leia valor. Qual é o valor que vai ser carregado aqui na variável valor? 10. Pronto. Carreguei o número 10. 10 é maior do que 0? Sim, o 10 é maior do que 0. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, vetor. Qual é o valor de i agora, pessoal? É 1. Então, na posição 1 do vetor 1, posição 1 do vetor, coloque valor, né? Mas quanto é o valor? Quanto está na memória do valor? 10. Então, aqui na posição 1, eu vou ter o número 10. E assim sucessivamente, até que eu chegasse aqui na posição 5, porque eu só vou fazer isso aí até a posição 5. Ao final, ele vai mostrar os valores, mas usando um loop do para, similar ao que a gente viu anteriormente. Criei uma outra variável aqui chamada j. J vai variar de 0 a 4. Eu vou lendo os valores do vetor e imprimindo na tela. Então, valor na posição 1, vetor 1. Valor na posição 2, vetor 2. E assim sucessivamente. Então, eu teria agora mostrado todos os valores do meu vetor. Beleza. Então, pessoal, nessa aula, o que a gente viu? A gente viu a estrutura de decisão. Então, eu preciso de uma estrutura para, né, ter dois fluxos de execução. E a gente também viu 3 formas de repetição. O enquanto, o teste é no início. O repita, o teste é no final. Isso obriga que pelo menos uma vez os comandos serão executados. E o para, que eu já defino como vai variar aquela minha variável de controle, aquele meu contador, está na própria estrutura do para. Beleza? Até a próxima. Grande abraço.